Na década de 1960, o desaparecimento de uma socialite estrangeira estampou a capa de quase todos os jornais brasileiros. Nascida em 4 de maio de 1921 na extinta Tchecoslováquia, Dana Edita Fischerova chegou ao Brasil aos 30 anos de idade, após ter vivido 3 casamentos notórios. Vinda de uma família judia muito rica, Dana nunca precisou trabalhar e vivia com o dinheiro familiar, o qual pagava a presença nas festas da classe alta brasileira. Até hoje, seu sumiço é um dos maiores mistérios que as páginas criminais nacionais já noticiaram. O bom relacionamento de Dana com membros ricos da sociedade europeia lhe rendeu 3 casamentos marcantes. Na primeira tentativa, casou-se com o militar e político fascista Ettore Muti, na Itália. Foi durante esse matrimônio que ela conheceu seu segundo marido, o célebre dentista espanhol Alberto Dias Lopes Dias, com quem noivou após se separar de Muti. Cansado do estilo de vida europeu, a jovem tcheca se apaixonou pelo jornalista mexicano Carlos Denigre e decidiu largar a Europa para viver na América do Sul. Porém, nenhum dos 3 casamentos foi relevante quando comparado aos fatos que a trouxeram ao Brasil. Dana achou que o território brasileiro seria um ótimo destino para dedicar um tempo para si mesma, após 3 relacionamentos fracassados. Não demorou muito para que ela passasse a ser notada pela imprensa nacional e virasse uma figura popular nas festas de artistas. Nesse ambiente, acabou conhecendo o piloto automobilístico e diplomata Manuel de Tefé, seu 4º marido. Foi então que ela decidiu virar Dana de Tefé, nome que acabou mantendo mesmo após a separação. Entretanto, esse divórcio teve um lado mais sombrio que os demais. Para lidar com a 4ª separação, Dana contratou o advogado Leopoldo Heitor, figura com uma reputação não muito positiva. Antes de assumir o caso, ele havia sido acusado de praticar peculato e estelionato e acabou ganhando o apelido de o advogado do diabo. Mesmo assim, Dana tinha plena confiança no aristocrata. De acordo com os tabloides brasileiros, Dana e Leopoldo teriam desenvolvido uma suposta relação amorosa durante o processo. Além disso, seria justamente com ele que ela teria sido vista pela última vez antes de desaparecer durante uma viagem de carro do Rio de Janeiro para São Paulo, em 1961. Durante as investigações, o advogado do diabo chegou a apresentar 3 versões para a polícia sobre o sumiço da moça. No dia seguinte ao caso, ele teria dado entrada em um hospital com um ferimento de bala na perna. Para piorar a situação, Leopoldo utilizou um nome falso e pediu descrição ao médico. A estranha situação de Leopoldo fez que ele passasse a ser cogitado como principal suspeito do possível assassinato de Dana, ou pelo menos mandante do crime. Após a bizarra história no hospital, o advogado se mudou para o apartamento da socialite com sua mulher Verinha e seus filhos, após dias do desaparecimento. Como Leopoldo tinha uma procuração em nome da cliente, que lhe dava o direito de vender, alugar e receber todos os bens dela, aproveitou para negociar o apartamento. A venda lhe rendeu cerca de R$500 mil. Se fosse hoje, a venda iria ser mais ou menos esse valor, né? Passando para uma moeda de hoje. Na época, levantou-se a suspeita de que ele teria matado Dana para ficar com o dinheiro dela. Em declaração para a polícia, Leopoldo afirmou que Dana havia saído do país com um passaporte falso e ligado para pedir que sua partida não fosse comentada com ninguém.
O corpo de Dana nunca foi encontrado. Em 31 de março de 1962, Leopoldo Heitor foi preso pelo assassinato e pelo ocultamento do cadáver de Dana, mas terminou fugindo em outubro do mesmo ano. Capturado 10 dias depois no Mato Grosso, ele foi julgado e condenado em fevereiro de 1963 a 35 anos de reclusão, ao qual cumpriu somente 8. Em 64, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a primeira decisão do júri e enviou Leopoldo para um novo julgamento. Dessa vez, realizando a própria defesa, o advogado do diabo conseguiu ser absolvido por falta de prova material, ou seja, não tinha corpo, não tinha crime. Fato que inclusive impediu que o Supremo Tribunal de Justiça reabrisse o processo. Depois de sair da cadeia, Leopoldo se casou mais 2 vezes, escreveu 2 livros, sendo o principal deles A Cruz do Advogado do Diabo. Ele lançou esse livro em 66 e morreu aos 78 anos em 2001. Essa é a história de Dana de Tefé. Provavelmente ela está morta porque pela repercussão nacional e internacional que teve o caso, se ela estivesse viva, ela se apresentaria. E espero que vocês tenham gostado do relato. Curtam o canal, se inscrevam, façam comentários, se puderem, compartilhem. E para a semana eu prometo postar mais vídeos. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada.